1973, o extraordinário Milton Nascimento lançou um disco chamado Milagre dos Peixes. No ano antes saiu aquele que é muito conhecido, né, o Clube da Esquina, foi até recentemente eleito ali o grande disco da música brasileira e tal. Isso é muito, né, subjetivo, mas o Milagre dos Peixes era um disco, digamos, mais difícil, um disco extraordinário, e que mexeu muito com a cabeça dos censores. 73, Emílio Garrastazu Médici na presidência, a ditadura sistematizada, banalizada, os porões de tortura se multiplicando, sangue derramado, desaparecidos, assassinados pelo Estado. E aí chegam aquelas letras, eram 11 músicas, e os caras, 5 eram instrumentais, então não havia o que censurar. Só que das outras 6, censuraram 3. 2 inteiramente censuradas. E uma delas, ela foi de tal maneira mutilada. É uma música do Milton Nascimento com letra do Fernando Brant, Os Escravos de Jó, é o nome da música. E aí, o que restou, o Milton gravou, aliás, chamou para cantar a também excepcional, extraordinária Clementina de Jesus. E aí ficou apenas aquele trecho: saio do trabalho, volto para casa, não lembro de canseira maior. Em tudo é o mesmo suor. De alguma maneira, os censores perceberam que os escravos, aqueles que estavam sob o regime legalizado, juridicamente permitido da escravidão, os escravizados, eles não saíam do trabalho e iam para casa. Então, que escravos são esses na letra do Fernando Brant, na música do Milton Nascimento? E intuíram que era uma referência ao trabalhador moderno, o chamado escravo assalariado. É interessante notar que o 1º de maio não é um dia de festa, não é um dia de mero descanso, é um dia de luta, é um dia para lembrar a luta. É um dia internacional, não em todos os países. Emblematicamente, nos Estados Unidos, não há comemoração no 1º de maio. Há uma comemoração com outra conotação em setembro. 1º de maio lá, eles chamam de Dia da Lealdade. Tem a ver muito mais com eventos patrióticos, né? Menções aos soldados que pereceram, que lutaram nas inúmeras guerras lutadas pelos Estados Unidos. E eles sempre evitaram associar o 1º de maio ao Dia do Trabalho, porque foi lá que essa data tornou-se marcante na luta dos trabalhadores. Porque foi exatamente em um 1º de maio que ocorreu uma greve que foi ensaiada durante uns 2 anos. E o resultado de tanto planejamento é que naquele 1º de maio
de 1886, mais de 300 mil trabalhadores entraram em greve em várias cidades dos Estados Unidos. Estamos falando de 1886, então dá para imaginar o impacto de uma greve que alcança mais de 300 mil trabalhadores. E em Chicago, esses trabalhadores saíram às ruas e naquele momento eles não pediam melhores salários, eles não pediam melhores condições de trabalho, eles queriam apenas que houvesse um limite de 8 horas por dia de trabalho. A maioria trabalhava 12 horas, mas havia grupos de trabalhadores com jornada de 17 horas. Sim, 17 horas. E uma parte considerável, 12 horas. Inclusive, crianças eram empregadas, mulheres eram empregadas. E os trabalhadores queriam 8 horas. Não era uma greve por salário, era uma greve para que houvesse um limite na jornada. Houve confrontos com a polícia. E vale notar que essa greve foi organizada por socialistas e anarquistas. E no dia 3 de maio, 2 dias depois, as manifestações continuavam. E grevistas de uma fábrica, a fábrica McCormick, eles entraram em confronto ali com trabalhadores temporários que eram contratados pelas fábricas para substituírem os grevistas. E foram atacados não só por policiais, mas pelos detetives da famosa agência Pinkerton, romantizada, né? O braço privado da lei, a agência Pinkerton, que caçava os procurados, inclusive no oeste, não só no leste, mas também no oeste, não só no centro e no norte, mas no sul. É uma agência gigantesca, privada. Então, os agentes da Pinkerton e os policiais, ou seja, uma agência privada contratada pelos donos das fábricas, e o braço armado do Estado, eles se uniram e atacaram os trabalhadores. Eu vou pegar o fim da história para dizer que, muito tempo depois, houve o reconhecimento de que não foram os trabalhadores que atiraram uma bomba. Sim, naquele confronto, uma bomba explodiu, matou alguns policiais. Os sindicalistas, anarquistas, estes aqui, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, August Spies e Louis Lingg foram condenados à forca. Não havia provas. Lingg se matou na prisão antes do enforcamento. Os outros 4 foram enforcados em 11 de novembro de 1887. Portanto, mais de um ano depois, 1 ano e meio depois. E eles chamaram aquele dia de Sexta-feira Negra, Black Friday. A expressão tinha, pois, outra conotação. 3 outros foram condenados à prisão perpétua. Em 93, eles foram inocentados e reabilitados pelo governador de Illinois, que confirmou ter sido o chefe da polícia quem organizara tudo, inclusive encomendando o atentado para justificar o ataque aos trabalhadores. Devagar, a data ganhou importância. A França, em abril de 1919, determina que o 1º de maio seguinte
Uma semana depois, que foi de 23 de abril, então, poucos dias depois, haveria um feriado. E no ano seguinte, a União Soviética adotou o 1º de maio como feriado nacional e dia em homenagem à luta dos trabalhadores. Isso foi se espalhando. No Brasil, não demorou muito não. A França fez em 19. Em 24, já um decreto do Arthur Bernardes. É claro que em 2002 vem aquela decisão do governo de estabelecer como feriado nacional, como um dos 7 feriados nacionais. Mas muito antes, em 24, portanto 78 anos antes, já era assim. O Getúlio Vargas fez o quê? É bom lembrar que a Revolução de 17, de outubro de 17, no calendário juliano, então adotado pelo Império Russo, calendário gregoriano, adotado por grande parte do mundo, já era novembro, começo de novembro. E depois a União Soviética adotou o gregoriano. Mas ficou, né, como marca histórica a Revolução de Outubro, né, pelo calendário juliano. A Revolução de Outubro de 17, que derruba o governo provisório, governo burguês, unido ali com mencheviques e socialistas revolucionários de Araque, foram derrubados pelos bolcheviques. E aquela revolução, e aí houve ataques à União Soviética, a Guerra Civil, né, o Exército Branco, assim chamado, que era o exército que queria restaurar a monarquia, ou pelo menos derrubar, e com apoio de Estados Unidos, de França, de Império Britânico, que ainda havia, de Áustria, de Alemanha. A Alemanha que lutou pela derrubada do czar, mas depois queria derrubar os bolcheviques. Lutou todo mundo. Turquia. E só que o Exército Vermelho venceu. E aquilo virou uma paranoia nos países capitalistas, né? Para os senhores do poder político e do poder econômico. E aí, com a crise da social-democracia de Araque, que havia na Alemanha, a República de Weimar, completamente perdida, inclusive assassina de matou a Rosa Luxemburgo em 19. Ou seja, já era a degradação total da social-democracia alemã. E na Itália, a tremenda crise, aliás, a Europa mergulhada em crise depois da Primeira Guerra, com algumas exceções de países que lucraram com a guerra. E o fortalecimento econômico imenso dos Estados Unidos, com o enfraquecimento da Europa. Os Estados Unidos passam a exportar, e também países sul-americanos exportando comida. A Argentina ganhou muito dinheiro na época. Então, o capital, que já começava a dar os primeiros passos como capitalismo financeiro, o capital parte para a imposição de governos ditatoriais, populistas, que deveriam esmagar os movimentos operários, mas bajular os operários, esmagar os movimentos políticos dos operários, dos camponeses, dos soldados, esmagar. E, ao mesmo tempo, conceder benefícios trabalhistas. É o que ocorre na Itália com a ascensão de Mussolini. É o que ocorre em Portugal com Salazar. É o que ocorre com Hitler na Alemanha. E essa mistura de nacionalismo com trabalhismo chega à América do Sul. Já havia algumas influências, né, do castilismo gaúcho, que influenciou muito o Getúlio. O Getúlio chega no poder, aliás,
antes da concretização do poder do Salazar, que estava lá desde 26, mas realmente se torna poderoso em 33, e 3 anos antes do Hitler. 8 anos depois do Mussolini. O Getúlio, ele inicia esse grande programa de concessões, e muitas importantíssimas, não é? Importantíssimas. O registro, a ideia de previdência, de aposentadoria, de garantias, de participação política e social das mulheres. Porém, os sindicatos são cooptados, dominados, amarrados pelo Estado. E os movimentos políticos dos operários, tanto os movimentos anarquistas, que tiveram grande influência na organização política de operários, principalmente em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, com europeus, espanhóis, italianos, que tinham formação teórica anarquista, e com comunistas. A ideia era esmagá-los, como fez Mussolini, como fez Salazar, como fez Hitler. Era uma coisa mais heterogênea, né? O getulismo. Mas havia essa ideia. Tanto que até hoje, inclusive, líderes de movimentos políticos, operários, etc., ou pretensamente operários, se referem a Getúlio com grandes elogios e tal. Getúlio implantou uma ditadura com muitos traços fascistas, embora também tenha combatido o fascismo oficial do Plínio Salgado. Prendeu, inclusive, o Plínio. Em alguns momentos, os integralistas foram usados, depois foram reprimidos. E os comunistas arrastados para as cadeias. E muita gente foi presa, inclusive, sem acusação. Gente que não tinha nada a ver com nada. É ditadura, né? Uma ditadura fascista. O que aconteceu depois, na Argentina, tem muito a ver com todo esse processo. Perón fez movimentos muito parecidos. Tanto que o peronismo é algo tão confuso que quando o Perón volta para o seu derradeiro momento no poder, ele morre como presidente. Quando o Perón morre, havia sob o guarda-chuva peronista tanto os montoneiros quanto grupos fascistas, inclusive a Aliança Anticomunista. Estavam todos ali reunidos, se enfrentavam, mas todos usavam o guarda-chuva de Perón. Então, governos populistas têm essa complexidade, né? Mas a ideia era: entreguem direitos, não dá mais para mantê-los como no século XIX. É preciso entregar direitos, senão haverá uma revolução. Era a contenção da revolução. Paralelamente, e antes disso, desenvolve-se a teoria do que hoje se chama social-democracia. A teoria de que é possível harmonizar as classes. É possível, como defendeu o ex-marxista, né, quando escreveu essas coisas, já era um ex-marxista, Eduard Bernstein. E, de maneira esquisita, o próprio Kautsky passeou um pouco por essa ideia. E os fabianos, né? Os fabianos do trabalhismo britânico, gente inclusive muito inteligente como Bernard Shaw. Qual era a ideia? Não, nós vamos avançando politicamente, o sistema vai fazendo concessões, não é? E nós vamos ganhando terreno econômico, sem a guerra entre as classes. A divisão da sociedade em classes não é uma ideia marxista, é uma ideia de economistas burgueses. Quando Marx nem era vivo, aliás. Ele nasceu em 1818. Antes disso, já havia teorias de
economistas burgueses europeus que mostravam expressamente a sociedade é dividida em classes e há uma luta entre as classes. A ideia de luta de classes ou entre classes não é de Marx. Ela é dos economistas burgueses. O que Marx trouxe de novo, isso ele disse, inclusive, não fui eu quem desenvolveu a ideia de luta de classes. Não é? Foram os economistas burgueses. E o que ele trouxe de novo foi a ideia de que havia, digamos, um movimento teleológico em direção ao fim e que assim como a burguesia havia derrubado a nobreza, camponeses, soldados e operários derrubariam a burguesia. Que essa era a lógica dialética da luta de classe. Mas não foi ele quem desenvolveu a ideia ou propôs a ideia de luta de classe. Ela é anterior ao nascimento do Marx. E essa conciliação, depois da Segunda Guerra Mundial, essa conciliação proposta pelo Bernstein, ela se traduz na social-democracia, o estado do bem-estar social. No Reino Unido, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega. Quando foi possível, depois de cicatrizadas as imensas feridas, na Alemanha. Isso é importado pela Austrália, pela Nova Zelândia. Mais tarde, com o fim das ditaduras em Portugal e na Espanha, nesses dois países. Só que havia uma grande fonte de recursos para o estado de bem-estar social. As colônias. As riquezas roubadas, principalmente dos africanos. A África explorada, oprimida, reprimida, massacrada, massacres físicos. Ninguém está falando de massacre moral apenas, massacre físico, mortes, imposição de ditaduras, etc. As colônias sustentavam o estado de bem-estar social em grande medida. E além disso, havia a peculiaridade de cada país. Quando não há mais colônias, embora a França ainda mantenha informalmente, eram 14, agora está perdendo, né? Está com 10 e provavelmente vai ficar com 9. E perdendo, e perdendo. E que perca logo todas. Que todas se libertem do jugo francês. Do domínio francês. Ilegítimo. Mas veio a União Europeia. A ideia do suposto socialista, mas imensamente reacionário, Mitterrand, que participou inclusive do golpe que resultou na morte de Thomas Sankara em Burkina Faso. O assassinato de um revolucionário, teve participação do Sr. Mitterrand. E do Helmut Kohl, o alemão. A União Europeia dizima, vai destruindo a social-democracia. Só que hoje, o capital altamente planejado, o capital financeiro, que nada tem a ver com o capitalismo original, das iniciativas pessoais, da luta na selva, na floresta das concorrências, na necessidade de ser eficiente, produzir coisas boas com custos menores para poder competir. Isso foi dizimado pelo capital financeiro, pelo capitalismo financeiro, que hoje olha no horizonte e não vê o menor sinal, com exceção da África, não vê o menor sinal de processos revolucionários, de trabalhadores realmente organizados para revoluções, não para reivindicações trabalhistas. E aí o que eles fazem? Passam a dominar o processo de destruição de direitos, aqueles que foram entregues para que não houvesse revolução.
É o que está acontecendo na Argentina, é o que está acontecendo no Brasil, com a famigerada reforma trabalhista, com a famigerada pela maneira como foi feita a reforma previdenciária. É o que o governo do Equador tentou fazer agora, o Noboa, enfiou ali no pacote de medidas de segurança num plebiscito, enfiou uma reforma da legislação trabalhista que iria arrebentar com os direitos dos trabalhadores. Levou um não pela fuça. As questões de segurança passaram, mas não a questão trabalhista. E ele ainda queria sujeitar o Equador só à arbitragem corporativa internacional. O Equador ia perder todas as disputas com corporações internacionais. A serviço de quem está o governo do Equador, o atual governo do Equador? E está acontecendo na Europa. Está acontecendo na Europa. Estão destruindo o estado de bem-estar social. Ele ainda tem saúde, grande saúde, está firme, só, exclusivamente na Noruega. Com o seu gigantesco superávit de petróleo, que levou a Noruega à sábia decisão de fazer um fundo soberano. Que o Brasil deveria fazer também, um fundo soberano. Para garantir o estado de bem-estar social. Os outros. Então os trabalhadores estão enfrentando nos momentos mais difíceis. Estão sendo atirados a uma condição muito parecida com a do século XIX. Já não há o receio, já não há, olha, entreguem direitos, não dá mais para mantê-los naquelas condições do século XIX. Façam concessões. Que não são concessões, são conquistas. Mas a resistência foi sendo atropelada, inclusive pelo receio da plutocracia e de seus representantes no Estado, pelo receio de que resistir seria enfrentar uma revolução. Então entregue, mais do que isso, domine os sindicatos, domine os movimentos populares, esmague os movimentos operários, camponeses e dos militares, ou seja, dos soldados, né? Não é do oficialato. E hoje, sem esse quadro, esse cenário parece de um passado longínquo, hoje os direitos vão sendo atirados ao fundo do mar. Então a luta dos trabalhadores, ela é pela manutenção do que resta de conquistas, pela tentativa de recuperar conquistas retiradas, mas fica claro, é uma luta política. É por isso que quando falam em greve política, a reação do poder, da imprensa, é uma reação de repúdio. Como pode? Greve? Essa greve é política. Essa greve é política. Sim, e deve ser. Porque a luta é política, meu caro Ronald Gimenez. Luto para viver, vivo para morrer, enquanto minha morte não vem. Eu vivo de brigar contra